Sou André Rebelo, médico veterinário, e nesta aula vamos organizar de forma prática como reconhecer, estadiar e conduzir o manejo do cão cardiopata com foco na doença valvar mitral, reduzindo complicações e melhorando qualidade e tempo de vida de forma mensurável na rotina clínica diária. A proposta é alinhar sinais clínicos, exames, critérios ecocardiográficos e decisões terapêuticas por degraus de progressão, explicando com clareza ao tutor que lidamos com uma doença crônica e degenerativa e que o objetivo é controle sustentado, não cura, exigindo adesão contínua ao plano. Nem todo cardiopata está em insuficiência cardíaca no momento do diagnóstico, porque é possível haver lesões estruturais com função ainda preservada e sem congestão, o que muda completamente a urgência terapêutica e evita medicalização desnecessária. Ouvir um sopro em um idoso não implica tratar de imediato, pois muitos pacientes, nas fases iniciais, não terão benefício e podem inclusive sofrer efeitos adversos se forem expostos a fármacos antes da hora correta. Por isso, é mais adequado pensar em manejo do cardiopata ao longo do tempo do que em tratamento pontual, explicando ao tutor que a melhora clínica inicial não autoriza suspender medicações que oferecem ganhos que se consolidam meses depois, como ocorre com o Pimobendan. O raciocínio terapêutico segue uma escada em que se adicionam classes conforme a progressão, começando por inibidores da enzima conversora de angiotensina, avançando para Pimobendan, diuréticos de alça e antagonistas da aldosterona, e em casos refratários, somam-se vasodilatadores arteriais e moduladores da circulação pulmonar, sempre com propósito definido para cada fármaco. Não é esperado iniciar tudo ao mesmo tempo em estágios subclínicos, e sim subir degraus conforme a doença se aproxima da congestão ou entra em insuficiência cardíaca, tornando a comunicação por etapas com o tutor parte do sucesso. O foco desta aula é a endocardiose de mitral, responsável por grande parte das cardiopatias caninas na rotina, e que há diretrizes bem consolidadas para diagnóstico e terapêutica por estágios. A classificação por estágios começa com o animal sob risco sem doença detectável, e requer apenas vigilância clínica e ecocardiográfica, sobretudo em raças predispostas, sem qualquer intervenção medicamentosa. A partir do sopro mitral confirmado como insuficiência valvar, o paciente entra no estágio B, que ainda não apresenta insuficiência cardíaca, sendo o estágio mais longo e onde vive a maioria dos nossos pacientes, motivo pelo qual precisa ser subdividido. O estágio B1 corresponde ao sopro com coração de tamanho normal, ou com um aumento discreto, enquanto o estágio B2 já apresenta aumento significativo de átrio e ventrículo esquerdos mensurável no ecocardiograma, definindo condutas diferentes. No estágio B2, critérios práticos incluem relação entre átrio esquerdo e aorta acima de 1,6 e diâmetro ventricular esquerdo diastólico indexado acima de 1,7, compondo o fenótipo de remodelamento que se beneficia de iniciar Pimobendan. Radiografia de tórax pode auxiliar quando há cardiomegalia evidente, mas o ecocardiograma de boa qualidade é a ferramenta para tirar dúvidas frente a aumentos discretos. A concordância entre cardiologistas é alta quanto a tratar o B2 com Pimobendan como droga única de base, individualizando o uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina e espironolactona caso a caso. O estágio C corresponde ao paciente que já teve pelo menos um episódio de congestão pulmonar ou apresenta sinais inequívocos de insuficiência cardíaca, e uma vez que isso ocorre, o paciente permanece neste estágio daí em diante, exigindo manutenção crônica de diuréticos e demais classes. Para este estágio, a terapia de base inclui inibidor da enzima conversora de angiotensina, diurético de alça, Pimobendan e espironolactona, ajustando doses com o objetivo de manter o animal fora de edema com a menor carga diurética eficaz. O estágio D representa a fase refratária, em que mesmo com terapia plena, o paciente recidiva em edema e pode requerer troca de diurético, associação de vasodilatadores arteriais e avaliação de abordagens intervencionistas e cirúrgicas em centros capacitados. Entre os inibidores da enzima conversora de angiotensina, enalapril e benazepril, tem dose de referência de 0,5 mg por quilo, com possibilidade de iniciar o benazepril uma vez ao dia e migrar para 2 vezes por dia, conforme evolução e farmacocinética individual. Essa classe reduz pós-carga arterial e atenua a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, prevenindo remodelamento e fibrose, mas não reverte uma crise de congestão aguda isoladamente, devendo ser combinada ao diurético no estágio C. Em nefropatas, pode haver benefícios sobre proteinúria e hipertensão. Porém, em azotêmicos, dilatar a arteríola aferente pode piorar a azotemia,
motivo para monitorar creatinina e eletrólitos após introdução e ajustar com prudência. Os diuréticos são os únicos capazes de tirar o paciente de um quadro de congestão, e a furosemida é a primeira escolha por eficácia, disponibilidade e possibilidade de uso por via intravenosa em emergência. Em manutenção, usam-se doses baixas nos quadros controlados e faixas de 2 a 4 mg por quilo nos mais instáveis, admitindo aumentos temporários e doses maiores em crises, sempre com o princípio da menor dose que mantenha o paciente sem edema. A monitorização clínica doméstica pela frequência respiratória em repouso e sono é ferramenta simples para antecipar ajustes, enquanto ureia, creatinina e eletrólitos detectam efeitos de desidratação e perda de função renal que pedem redução. A espironolactona tem baixo efeito diurético isolado, mas bloqueia a aldosterona, reduz retenção de sódio e água, poupa potássio e potencializa a eficácia da furosemida, permitindo empregar doses menores do diurético de alça. A dose de referência situa-se entre 1 e 2 mg por quilo, podendo ser usada uma vez ao dia como antifibrótica e 2 vezes ao dia quando se busca ampliar efeito diurético em pacientes com edema recorrente. Hidroclorotiazida caiu em desuso pela preferência atual em trocar furosemida por torazemida nos refratários, formando bloqueio sequencial do néfron apenas em situações muito selecionadas e com vigilância renal estreita. A toracemida é um diurético de alça mais potente que permite doses menores, útil quando há aparente resistência à furosemida, iniciando-se com aproximadamente 1/10 da dose de furosemida usada e titulando conforme resposta e hidratação. Os riscos de desidratação e azotemia são semelhantes, exigindo o mesmo monitoramento e cautela, já que a maior potência pode precipitar queda de volume mais acentuada se a titulação for agressiva. Na prática, a troca é graduada e conservadora, sobretudo em pacientes que já vinham em doses altas de furosemida. O pimobendan é inodilatador, com efeitos inotrópicos positivos e vasodilatadores, aumentando a eficiência contrátil sem maior consumo de cálcio, e figura como divisor de águas na cardiologia veterinária por retardar a progressão e reverter parcialmente remodelamento. A dose padrão para a doença mitral no estágio B2 e no estágio C é 0,25 mg por quilo, 2 vezes ao dia, com faixa de ajuste entre 0,1 e 0,3, conforme a condição, porte e tolerância. Recomenda-se a administração com estômago vazio e intervalo de cerca de 1 hora antes da refeição para maximizar a absorção, embora seja preferível manter a administração mesmo junto da comida, quando a rotina do tutor assim exigir. Efeitos adversos do pimobendan, como vômito, diarreia e hiporexia, são incomuns e geralmente transitórios, valendo a pena aguardar alguns dias antes de concluir relação causal e suspender definitivamente. O aumento de frequência cardíaca é dose dependente e manejável, com redução de dose, observando pacientes com taquiarritmias ou frequência basal muito alta, com controle por eletrocardiograma quando indicado. Além da mitral, há benefício em cardiomiopatia dilatada, miocardite com disfunção sistólica e, em alguns casos, com início de hipertensão pulmonar secundária, evitando o uso em cenários de hipertrofia com função sistólica preservada e obstruções de via de saída. Vasodilatadores arteriais, como anlodipina e hidralazina, podem ser considerados nos refratários com hipertensão sistêmica ou necessidade de reduzir ainda mais pós-carga, iniciando em doses baixas com aferição de pressão para evitar hipotensão. Hipertensão pulmonar detectada ao ecocardiograma em estágios avançados e com sintomatologia pode se beneficiar de sildenafil como vasodilatador pulmonar, principalmente quando há sinais de insuficiência cardíaca direita, usando faixas de 1 a 2 mg por quilo, 2 vezes ao dia e, em situações mais graves, 3 vezes ao dia. Estas adições ocorrem quando a base terapêutica já está otimizada e ainda assim há sinais persistentes. A tosse nem sempre é sinônimo de congestão, pois o aumento importante do átrio esquerdo pode deslocar brônquios e revelar fragilidade brônquica, situação em que subir diurético desidrata sem resolver o sintoma. Nesses casos, antitussígenos como dropropizina e codeína ajudam mais, ao lado de investigação pneumológica quando indicada, reforçando o trabalho conjunto com a pneumologia. Educar o tutor a não ajustar diurético por conta própria com base apenas na tosse evita iatrogenia renal e perda de estabilidade clínica. A dieta integra o manejo, com atenção a teor de sódio moderado e, sobretudo, a densidade energética suficiente para prevenir perda de massa magra em pacientes catabólicos, valendo até recorrer a dietas de maior densidade quando a aceitação é um desafio. O importante é que o paciente coma o suficiente para manter peso e condição corporal, pois inapetência prolongada compromete a resposta cardiocirculatória
e a capacidade de tolerar a terapia. A indicação cirúrgica em insuficiência mitral e procedimentos intervencionistas para reduzir regurgitação ou descomprimir o átrio esquerdo está em evolução e depende de estabilidade clínica e acesso a centros especializados com expectativa de ampliação dessas opções no futuro próximo. Em síntese operacional, diferencie B1 de B2 pelo remodelamento, trate o B2 com pimobendan e avalie associar inibidor da enzima conversora de angiotensina e espironolactona conforme o perfil, trate todo o C com a base de 4 classes, ajustando a menor dose eficaz de diurético. Reserve diuréticos para congestão e não para tosse isolada. E monitore clinicamente e por exames de modo previsível. Use a frequência respiratória em repouso como sentinela domiciliar, reavalie função renal após ajustes e mantenha conversas francas com o tutor sobre a cronicidade do quadro e a importância de não interromper medicações diante de melhoras iniciais. Assim, transforma-se um curso silencioso e progressivo em uma trajetória de estabilidade com metas claras e verificáveis ao longo do segmento. Para concluir, esta aula mostrou como decidir quando não tratar, quando iniciar a terapia de base e como escalar com segurança, sem perder de vista os marcadores clínicos e ecocardiográficos que de fato mudam condutas. Se esta aula te ajudou a organizar o manejo do cardiopata na rotina, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para receber as próximas aulas. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com colegas da sua equipe. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos no próximo conteúdo.